Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aí uma breve revisão de tudo que nós tratamos no primeiro trimestre. Puxa, bastante coisa, né? Fica para lá de trás, mas olha que legal, à medida que a gente vai conversando, você vai lembrando os estudos que você já fez no seu plano de estudos, no seu estudo diário, nas revisões diárias, você vai relembrando os conteúdos que nós já abordamos. Veja só, começamos pela ideia de que primeira coisa é entender que nós falamos, estamos tratando dentro do grande tema ciências, uma divisão das ciências chamada ciências físicas. Estudar a física. E o que vem a ser a física? Nesse primeiro momento, nesses nossos encontros, nós vamos fazer abordagens mais simples para que a gente possa entender e gostar ali do que está vendo, né? Poxa, quando eu falo em estudar física, estamos falando em estudar a natureza. Entender um pouquinho da natureza à nossa volta. Entender por que algo esquenta ou esfria, por que uma lâmpada funciona quando passa eletricidade por ela, por que uma geladeira só funciona se ligar na tomada, por que um carro anda, aumenta ou diminui a velocidade, faz curva, enfim, vários temas que a gente vai poder trabalhar aí dentro da física e nesse primeiro momento, as primeiras abordagens que nós vamos fazer são abordagens mais simples. Ora, mas a física, para tornar esse estudo mais organizado, nós dividimos a física em algumas partes. Dividimos a física em mecânica, ótica, ondulatória, termologia, eletricidade e magnetismo. Mecânica, que é a primeira parte que nós vamos ver, estudo dos movimentos. Tá, depois, num outro momento, nós vamos estudar a ótica, estudar a luz. Depois, estudar a ondulatória. Então, à medida que a gente vai passando de ano, nós vamos caminhando para o colegial, nós vamos abordando os outros temas. Opa, estudar ondas dentro da ondulatória, estudar por que esquenta, por que esfria, e quando mistura quente e frio, por que fica morno? Opa, então estudar a termologia, estudar a eletricidade, Então, a eletricidade que carrega o celular, a eletricidade que liga a televisão, liga as lâmpadas, liga o ar-condicionado, liga o aquecedor, então eletricidade. E, por fim, aí o magnetismo, o magnetismo, que você fala assim, poxa, por que o ímã na geladeira gruda, a porta da geladeira na geladeira? Por que existe esse grudar, essa força de atração magnética? Então, também estudar dentro da física. Mas vamos começar aonde? Vamos começar aqui, mecânica, que estuda movimentos. Então, estudar movimentos, anda, poxa, anda mais rápido, mais devagar, faz curva, anda reto, estudar movimentos. E dentro dos estudos de movimentos, eu posso ainda fazer uma subdivisão. Cinemática, que é o estudo dos movimentos, sem se preocupar com as causas que deram origem ao movimento. Ou, no segundo momento, eu vou estudar essas causas. Então, você fala assim, poxa, num primeiro momento eu vou estudar sem me preocupar com as causas. Cinemática. Então, cinemática, sem se preocupar com as causas. Muito bem. Num segundo momento, essas causas vão ser estudo de quem? Da dinâmica. As causas do movimento. E quem são as causas? Forças. Então anda ou sai do lugar porque teve força. Ou não saiu do lugar porque um conjunto de forças não deixou. Não sair do lugar. Estática. Quando então a soma de forças dá quanto? A soma de forças igual a zero. Quando num cabo de guerra as forças se igualam, não sai do lugar. Estática. Perfeito. Mas, para nós caminharmos daqui até aqui, vamos no básico. Vamos lá. Cinemática, que foi um dos primeiros tópicos que a gente trabalhou aqui, a cinemática básica com o tema referencial. O referencial que é ponto de vista. Ponto de vista. Só que é um ponto de vista fixo. A gente chama isso de referencial inercial. Ponto de vista fixo. É quem vê, é quem está observando a natureza. Então sou eu, é você,
ou é um terceiro, um quarto, é a Terra, é a Lua, é o Sol, é a galáxia. Então o referencial pode ser qualquer coisa, pode ser eu, pode ser você, pode ser algo minúsculo, pode ser uma formiga. Então, é uma formiga que seja consciente. Então, no referencial da formiga. Poxa, uma formiga pode ser um referencial? Pode, qualquer coisa pode ser referencial. Eu sou referencial, porque eu tenho meu ponto de vista. Então, para mim, direita e esquerda é diferente do que é para você. Em cima e embaixo, às vezes não é igual para mim e para você. Porque eu moro no 7º andar, você mora no 6º. E aí? O que está em cima e o que está embaixo? Perfeito? Tudo bem? O que é perto é longe? Ou ainda, né? O que está andando ou o que está parado? Tudo depende de quem está vendo. Então depende do referencial, de quem está fazendo a análise, de quem é o ponto de vista. Ora, então a partir do referencial é que eu consigo então estabelecer se algo é pequeno, então ponto material, ou se algo é grande, corpo extenso. Muito bem. Então, pequeno depende de quem vê. Né? A formiga é pequena em relação a mim. A formiga é grande em relação a uma bactéria ou um vírus. A Terra é pequena? Depende. Em relação a mim, a Terra é grande. Mas em relação ao Sol? Tá? Então, se o Sol tivesse o ponto de vista dele, o olho dele, a Terra é minúscula. Então, em relação ao Sol, a Terra é pequena. Tá? Mas o Sol é grande ou pequeno? De novo, depende do referencial. Então, pequeno ou grande depende comparado com o quê? Por isso que não existe uma resposta exata. Você fala assim, o pica-pau é grande ou pequeno? Depende. Vai depender do referencial. Pequeno em relação à Terra, grande em relação a uma formiga. Beleza? Aí, depois de pequeno ou grande, nós passamos ao estudo de posição. Posição, sabe, que em física significa o quê? O lugar que o corpo está. À frente, atrás, à direita ou à esquerda. Por quê? Porque dessa forma eu posso dizer para você o seguinte: se o corpo não muda de posição, ele está parado. Mas se o corpo mudar de posição, ele está em movimento. Quer dizer que se eu coloco aqui um carrinho e dentro desse carrinho, pilotando esse carrinho, está o pica-pau. O pica-pau está andando ou está parado? Muito bem, tudo vai depender do referencial. O pica-pau está em repouso em relação ao carro, ele não muda de posição em relação ao carro, está sentado no mesmo banco. Então, se ele não muda de posição, ele está em repouso em relação ao carro. Mas ele, em relação à estrada, poxa, ele vê uma árvore que passar por ele, né? Passou pela árvore, então ele está mudando de posição em relação à árvore, então ele está em movimento em relação à árvore, em relação à estrada, movimento ou repouso dependendo então do referencial. Belezinha? Tudo bem? É isso aí, galera. Então, movimento e repouso dependendo então do referencial. Falamos mais, né? Fomos além, falamos que um outro tema importante da cinemática básica é a trajetória, é o caminho. Então eu posso muito bem falar para você, olha, estou andando numa reta. Então andando numa reta, eu tenho aqui um movimento que eu vou chamar de movimento reto ou retilíneo. Porque Paulo, não, eu estou fazendo aqui uma curva. Tá? Então, você fala assim, opa, uma trajetória que é um movimento curvilíneo. Beleza? Então, reta, curva, são trajetórias, são caminhos que o corpo segue. Beleza? Tá, mas espera aí. Vamos voltar um pouquinho? Você falou em movimento ou repouso, você falou de grande ou pequeno. Tá? Então,
tem um corpo que a gente pode analisar aqui e que envolve movimentos, envolve grande ou pequeno. E esse corpo nós chamamos do que? Planeta Terra. Muito bom. Então, quer dizer, estando o Sol, né? E nós, que somos o terceiro planeta, Mercúrio, Vênus, Terra. Terceiro planeta, né? Distante do Sol. Nosso planeta, o planeta Terra, planeta Terra, alguém ainda tem dúvida de que ele é esférico, né? Então, o planeta é esférico e, né? Acontece, ele possui basicamente dois movimentos, a rotação e a translação. Rotação que nos permite o dia e a noite, rotação que tem 24 horas, né? Nos permite o dia e noite. É graças à rotação, ou seja, o movimento da Terra em torno dela mesmo, que faz com que um corpinho que está aqui voltado para o Sol, deu a volta, ficou escondido do Sol, noite, deu a volta de novo dia, deu a volta de novo noite. Então, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E a translação, que dura 365 dias, né? E a cada 4 anos, 366 dias, que é o ano bissexto, né? O ano bissexto é o ano que tem mais um dia em fevereiro, verdade? A translação, né? Que é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, a Terra aqui girando em torno do Sol. Que belezinha, tá aí. Graças à inclinação do eixo terrestre é que nós temos as estações do ano. Então, quando você fala assim, por que tem inverno, verão, outono, primavera? Estações do ano. As estações do ano, né, ocorrem devido à inclinação do eixo. Do eixo terrestre. Tá bom, que beleza. Tá aí, graças a essa inclinação que nós temos as estações do ano. Outra coisa, por que a Terra gira em torno do Sol? Né? Por quê? Porque, moçada, né? Todo corpo que tem muita massa tem muita gravidade. Então o Sol tem muita massa. Então ele tem uma gravidade muito grande. Tá aí a gravidade do Sol. A Terra tem muita massa também. Também vai ter gravidade. Então também temos gravidade. Gravidade da Terra. Muito bom. Agora, a gravidade atrai tudo. Então a gravidade atrai, né, o ar, atrai as águas, atrai os sólidos. Então, sólidos, líquidos e gases, tudo é atraído para o centro do planeta. Então a Terra atrai o Sol? Sim, e o Sol atrai a Terra. Mas se existe essa atração, se um atrai o outro, por que um não cai no outro? Por que um não entra no outro? Por que um não puxa o outro? Eles se puxam, né? Eles se puxam. Mas o que acontece? Graças ao movimento, à velocidade da Terra, e não é pequena não, hein? A velocidade da Terra é de 30 km por segundo. A Terra anda a 108 mil km por hora em torno do Sol. 108 mil quilômetros. E mesmo andando nessa velocidade, demora 1 ano para dar uma volta completa. 365 dias. Poxa, é longe, hein? É grande, hein? Né? Agora, graças a essa velocidade é que a Terra não cai no Sol. É a mesma coisa que acontece com a Lua, né? Por quê? Se você falou para mim, Paulo, que tudo que tem muita massa tem gravidade, então a Lua também tem bastante massa. É menos que a Terra, mas também tem gravidade. Então a Lua não deveria cair na Terra?
verdade, né? Então, puxa, por que que a Lua não cai na Terra? A Lua não cai na Terra porque a Lua também tem velocidade. Opa! Então, a Lua também tem uma velocidade. Então, a Terra não cai no Sol porque ela tem velocidade nesse giro. A Lua não cai na Terra porque também tem velocidade nesse giro. Legal? Tudo bem? A Lua, ela tem movimentos? Tem. Então, eu posso falar aqui em translação da Lua e rotação da Lua. A única coisa é que o tempo de rotação da Lua é igual ao tempo de translação da Lua. Como esses tempos são iguais, a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra, porque o tempo que ela leva para dar uma volta em torno da Terra é o mesmo tempo que ela leva para dar a volta em torno de si mesma. Olha o movimento da minha mão. Minha mão está girando em torno de si mesma e girando em torno desse cabeção aqui. Então, se for assim, Terra, Lua. Então, o que acontece? Tá aqui, ó, Lua. Opa! Então, né, vai girando em torno de si mesma e girando em torno da Terra. Opa, então olha só, mostrando sempre a mesma face. Isso acontece porque o tempo de rotação é igual ao tempo de translação. Poxa, Crepão, explica para mim por que tem os eclipses. Claro, nós temos dois tipos de eclipses, não é verdade? Nós temos o eclipse lunar e o eclipse solar. Lunar acontece quando? Quando eu tenho o alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. O eclipse lunar acontece quando? Na Lua cheia, à noite, quando, né, a Terra sombreia a Lua. Então a Lua entra numa região de sombra. E o solar acontece quando? Na Lua nova. Poxa, acontece de dia. Então quando eu tenho o Sol, a Lua de dia no céu e a Terra. Poxa, mas a Lua é pequenininha, então a sombra provocada por ela é pequena. Por isso que só uma pequena região consegue observar, né, o eclipse solar. Por que não acontece eclipse todos os dias? Porque se a Lua está girando em torno da Terra, não é todo dia que deveria ter eclipse. Porque o eixo de rotação, olha lá, o plano de rotação, o plano de órbita da Lua não é igual ao plano de órbita da Terra. A Terra está girando aqui, nesse eixo, enquanto a Lua está girando nesse eixo. Então acontece, o plano de órbita da Lua, né, não coincide com o plano de órbita da Terra. Se o plano de órbita da Lua fosse igual ao plano de órbita da Terra, ou seja, se ao invés de girar nesse plano inclinado, se o plano de órbita da Lua fosse aqui, ó, na horizontal, no mesmo plano de órbita da Terra, todo dia eu teria eclipse solar e eclipse lunar. Beleza? Mas não acontecem eclipses todos os dias por causa do que? O plano de órbita da Lua é diferente do plano de órbita da Terra. Tá joia? A Lua exerce mais influências sobre a Terra? Com certeza, né? Quando nós falamos da Lua e da Terra, são dois corpos com muita massa. E esses corpos com muita massa têm suas gravidades, têm as suas influências sobre nós. Poxa, então vamos pensar aqui na seguinte possibilidade. Vamos desenhar uma Terra, né? E aí, falar assim para vocês, isso aqui é a Terra. Muito bem. Ora, essa região da superfície, essa casca, né, a gente chama de crosta terrestre ou litosfera. É a crosta.
abaixo da crosta tem uns 100 quilômetros mais ou menos, né? Uns 100 quilômetros aqui. Abaixo da crosta você vai ter o quê? Como se fosse um ovo. Você vai ter aqui o manto, lava derretida. E uma região central que é o núcleo. O núcleo se dividindo em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo interno é uma bolinha maciça aqui, né, de ferro e níquel. E para cima, né? Para cima. Então, para além da superfície, poxa, eu vou ter uma primeira camada de ar aqui chamada estenosfera. É o ar mais denso, é o ar que a gente respira. Beleza? Acima dessa camada vai estar aqui a estratosfera. Estratosfera, onde se acumula um gás muito importante para o ser humano, que é o gás O3 ou ozônio, que filtra os raios ultravioleta. Beleza? Acima da estratosfera, nós temos a termosfera. Acima da termosfera, eu posso falar da ionosfera. Acima da ionosfera, a exosfera, tá? E aí já é praticamente vácuo absoluto. Mas na ionosfera, nós temos um evento importante, é onde acontecem as chamadas auroras. Auroras boreais no norte, auroras austrais no sul. Sempre nos polos. As auroras acontecem nos polos. Perfeito? Beleza? Muito bom. E o que são as auroras? Poxa, o Sol está mandando muita energia para a Terra. Essa energia é desviada pelo campo magnético da Terra e o campo magnético desvia essas radiações e essas partículas de alta energia para os polos. E nos polos, na região da ionosfera, acontece então a interação dessas partículas de alta energia com átomos ionizados, gerando luz, cortinas de luz, tá? Então, as chamadas auroras. Beleza? Tudo bem? Moçada, que legal! Então, nesse primeiro momento, nós fizemos uma abordagem, né, na qual você fala assim, tá, Paulo, vamos nos concentrar aqui, onde eu vivo, nessa região, estenosfera, litosfera, ou seja, o ar mais próximo e a crosta terrestre, a terra firme. Poxa, então, quando eu olho para essa região, que é a região onde eu vivo, que é a região da superfície, né, eu percebo alguns eventos que acontecem quando a Lua passa. Então nós estamos aqui na Terra e devido à presença da Lua e ao movimento da Lua, ela provoca o quê? As chamadas marés. Então você fala assim, por que tem maré? Maré alta e maré baixa. As marés estão lá, maré alta, é a atração lunar. E aqui? A atração é mais nesse eixo. Então, quer dizer, aqui vai ser maré baixa. Mas porque a Terra está girando, a Lua também está girando. No movimento da Lua, ela arrasta as águas. Por isso que a maré anda. Opa, então, num certo horário do dia, a maré é alta. Quando a Lua caminha para outra posição, a maré alta caminha junto. Opa, então aqui passa a ser maré baixa. Nós vamos ter duas marés altas e duas marés baixas durante um dia, por causa do movimento da Terra e da Lua. Beleza? Tá bom? A atração gravitacional da Lua ainda pode ser utilizada para o pessoal aí cortar cabelo, não é verdade? Sim, também pode ser utilizada nesse sentido. Pô, que mais eu posso trabalhar aqui? Você falou em velocidade, não falou uma hora aí? Por que a Lua não cai na Terra? Né? Eles se atraem, né? Existe a gravidade aqui que não deixa as águas, o ar,
né, a atmosfera, eu mesmo, ir embora. Poxa, mas se esses corpos têm gravidade que mantém, né, tudo preso à superfície, então assim, a gravidade da Terra atrai as coisas para dentro da Terra, então atrai as águas, atrai o ar, me atrai, então mantém tudo preso à Terra. Poxa, a Lua também tem massa, então ela também tem gravidade. Por que que os dois não se atraem? Se atraem, sim, mas por que que a Lua não cai na Terra? Porque ela tem velocidade. Opa! E falamos um pouco sobre esse conhecimento, né? O que vem a ser velocidade? Velocidade. Velocidade, né, é o que? É a razão, ou seja, divisão. É a razão, é a divisão, ou é a relação que existe entre duas informações. Como é que eu sei se algo está rápido ou devagar? Porque, Paulo, eu sei se algo é rápido ou devagar pela razão ou pela divisão entre a distância percorrida. E é só distância percorrida? Não, porque eu posso percorrer 100 quilômetros. Mas se eu percorrer 100 quilômetros em 1 hora, eu estou indo rápido. E se eu percorrer 100 quilômetros em 10 dias, ou vamos mudar, eu vou colocar um valor melhor, né? Se eu percorrer 100 quilômetros em 4 horas, poxa, demorou mais, você foi devagar. E se eu percorrer 100 quilômetros em 10 dias, mais devagar ainda. E se eu percorrer 100 quilômetros em meia hora, nossa, você foi muito rápido. Rápido ou devagar? Rápido ou devagar? Então, vocês estão vendo que eu estou colocando duas informações, é a distância e o tempo. Então, percorrer 100 quilômetros em 1 hora. Então eu posso medir a velocidade. A velocidade, ela pode ser medida, então, como? Velocidade é a razão, é a divisão entre distância e o tempo. Distância e tempo. Tanto que a unidade de medida que eu utilizo, qual que é? Eu falo assim, a distância em quilômetros, o tempo em horas, quilômetros por hora. Opa, beleza! Agora, pessoal, eu estava vendo o pessoal dirigindo e vi inclusive, né, um colega meu dirigir, meu pai, um familiar meu dirigindo, meu irmão mais velho, e o que acontece é que em alguns momentos eu vi o velocímetro fazer isso aqui, ó, aumentar. E de repente ele pisava no freio e diminuía. Exato. É um conceito que nós chamamos de aceleração. Mas o conceito de aceleração, ele é bem abrangente, porque ele fala do quê? A aceleração, moçada, é a mudança da velocidade. É a mudança da velocidade em razão do tempo. Em relação ao tempo. Quer dizer, a velocidade era 100, de 100 passou para 110, 110 foi para 120, opa, está aumentando a velocidade. Então, eu vou medir a aceleração como sendo o quê? A aceleração como sendo a relação, a razão, a divisão entre a velocidade, então, entre a mudança da velocidade e o tempo. A mudança da velocidade e o tempo. Poxa, você colocou uns símbolos aqui que eu não entendi. Opa, o que significa isso aqui? A variação
da velocidade e a parte de baixo é o que? A variação do tempo. Por isso que eu posso dizer, opa, pisou no acelerador, o carro aumenta a velocidade. Pisou no freio, diminui a velocidade. São situações de aceleração. Beleza? Que legal. Vamos fazer alguns exercícios? Olhem comigo esse exercício. Dá uma olhadinha. Então, a Terra tem basicamente dois movimentos. Então, a Terra tem basicamente dois movimentos. Sabemos, rotação e translação não é novidade. A Lua tem rotação e translação também. Por que a Lua sempre mostra a mesma face para a Terra? Ora, voltando então aqui, a Lua sempre mostra a mesma face porque foi o que nós colocamos. O tempo de rotação da Lua é igual ao seu tempo de translação em torno da Terra. O tempo que ela demora para girar em torno de si é o mesmo tempo que ela leva para dar uma volta em torno da Terra. O tempo de rotação é igual ao seu tempo de translação em torno da Terra. Beleza? Vamos dar uma olhada no próximo. Vejam comigo o próximo. Velocidade significa a rapidez de um corpo ou carro ou caminhão. A aceleração significa que o corpo está aumentando ou diminuindo a sua rapidez, ou seja, sua velocidade. Analisa situações abaixo, identificando se o corpo só tem velocidade, só aceleração ou nenhum dos dois. Então, item A. Um carro inicialmente parado. Se ele está parado, não tem nem velocidade, nem aceleração. Item B. Um carro andando e de repente passa a andar mais e mais e mais rápido. Opa! Então esse carro tem velocidade e aceleração. C. Um carro andando sempre com a mesma rapidez, sempre com a mesma velocidade. Opa, então ele tem velocidade, mas não tem aceleração, nem aumenta nem diminui. Então ele tem velocidade, mas não tem aceleração. D. Um carro andando rápido e de repente começa a andar mais devagar, pisou no freio. Então esse carro tem velocidade e tem uma aceleração contrária ao movimento. Que beleza! É isso aí, galera. Voltando mais um pouco aqui, tá? Dentre esses temas que nós conversamos, ficou só faltando para a gente arrematar, tá? Um seguinte tema. Começamos, né? A abordar ali um outro tópico. Por quê? Dentro da cinemática, então nós abordamos a ideia do seguinte, né? Ora, anda porque tem velocidade, anda porque pode ter aceleração, né? Agora, anda porque eu posso dizer então o seguinte, um corpo, né, pode ser analisado em repouso ou em movimento. Muito bem. Mas aqui nós não falamos do o que causa isso. O que causa a velocidade, a aceleração, o repouso, o movimento? Era um próximo estudo nosso, que era o estudo da dinâmica. A dinâmica que vai estudar o quê? Né? Estuda as causas do movimento. As causas do movimento. Opa! O que é causas do movimento? Ou estudo que provoca o movimento. O que provoca o movimento? Forças. Então, moçada, a gente começa aqui a fazer uma nova abordagem, né? O que é força? Força, né, é uma grandeza capaz de provocar, tá? É grandeza física, ou seja, é um conceito físico capaz de provocar
Olha só, movimento. Então, quando eu aplico forças, eu posso colocar um corpo em movimento. Mas, dependendo do conjunto de forças, eu posso provocar o repouso, mais bonito aqui, ó, equilíbrio. Ou ainda, ao aplicar muita força, você pode ter o quê? Deformação. E como é que eu meço força? Então, a medida. Qual é a unidade que eu uso? Unidade de medida. A unidade de medida que nós vamos utilizar quando nós falarmos de força é o Newton. Eu não preciso escrever o tempo inteiro Newton, eu coloco a letra N maiúsculo, Newton. É uma forma de eu representar aí e deixar de uma forma que seja entendida por todos, né? Você fala assim, 10 newtons, todo mundo que estuda força sabe o que é 10 newtons. Ora, beleza, é uma unidade conhecida mundialmente, unidade internacional, beleza? Olha, eu vou ter aí algumas forças que são importantes para o nosso entendimento. Nós temos qual? A força-peso. Força-peso tem um nome bonito, né? Você fala assim, força gravitacional. Gravitacional. A força da gravidade. Opa, é a força aplicada pela Terra. Então você fala assim, o peso, ele tem uma equação, ele pode ser medido. Ele depende de que informações? O peso, né? Então a força-peso. A força-peso, ele depende da massa do corpo. Então você fala assim, vamos medir o peso do pica-pau. É a massa do pica-pau e a gravidade. Então vezes a gravidade da Terra. Vezes a gravidade. Se o pica-pau for para a Lua, é a massa do pica-pau vezes a gravidade da Lua. Se ele for para Marte, é a massa do pica-pau vezes a gravidade de Marte, a gravidade do local onde ele está. Poxa, como é que eu posso fazer essa continha? Eu posso simplesmente falar assim, a massa é igual a 12 quilogramas. A gravidade da Terra é 10. Então o peso vai ser o quê? Esse produto, massa vezes gravidade. Então o peso vai ficar massa 12 vezes 10. Então o peso é 120 unidade de força, Newton. Então é só multiplicar a massa por 10, exato, na Terra, multiplicar a massa por 10. Então se a massa é 12, o peso é 120. Se a massa fosse 40, o peso seria 400. Se a massa é 100, o peso seria 1000. Multiplicar por 10, que beleza. Mas essa força é uma força sempre aplicada para onde? Sempre aplicada para baixo. Então, você tem o peso como uma força sempre vertical para baixo. Se eu desenhar aqui uma superfície, um chão, coloquei uma caixinha aqui, beleza. Como é que eu vou desenhar o peso? Como é que eu vou representar o peso? Com uma seta, indicando que, olha, a Terra puxa o corpo para o centro dela. Mas, e se a superfície fosse inclinada, assim, e a caixinha estivesse aqui? Tem problema. Quem está puxando o corpo? A Terra. Então, a Terra puxa o corpo para o centro dela. E se o corpo, a superfície tivesse inclinação para cá? Tem problema. Nós vamos ter aqui o seguinte, a gravidade puxando o corpo para baixo. Beleza? A gravidade sempre puxando o corpo para baixo. Por que o corpo não entra na superfície? O corpo não entra na superfície, não afunda, por causa de uma segunda força conhecida como normal. Força que impede que um corpo entre no outro. Evita então a penetração. Essa força, vou chamá-la assim, normal, uma força contrária ao afundamento. Opa, tá aqui, normal, uma força contrária ao afundamento. Normal, uma força contrária ao afundamento.
Esse desenho ela torta, pica-pau. Por quê? É sempre perpendicular à superfície e oposta à penetração. Então, ela sempre age contrário ao fundamento. O corpo quer afundar, então contrário ao fundamento. O corpo quer entrar na superfície, contrário ao fundamento. Tá. Aí você fala assim, esse corpo, pica-pau, ele, quando ele está aqui apoiado, ele, né, não cai, ele não escorrega. Por que ele não escorrega? Ah, porque tem aqui um atrito. Peraí, o que é o atrito? Atrito, força contrária ao escorregamento. Escorregamento. Opa! Então, uma força que atua, o corpo quer escorregar, opa, o atrito não deixa, é uma força que atua contra o escorregamento. O atrito é uma força que surge na superfície, né, devido às rugosidades, às imperfeições da superfície. Se a superfície for perfeitamente lisa, ou tiver ensaboada ou com óleo, aí ele escorrega, porque diminui o atrito. O atrito é uma força, né, que surge entre superfícies e é contrário ao escorregamento. Mas, Pirbal, tá aí, o corpo está paradinho aqui, mas ele não anda. O que eu teria que fazer para esse corpo andar? Você pode fazer sobre esse corpo, que é uma força de tração. Tração. O que é tração? Tração é força, né? Força usada para puxar, empurrar ou pendurar corpos. Pendurar corpos. Muito bem. Tentei puxar o corpo, mas o atrito estava atuando aqui, então uma força contrária ao escorregamento. Tentei puxar o corpo tentou escorregar para a esquerda aqui, surge um atrito contrário ao escorregamento. Aí, moçada, então aí a gente tem um conjunto de forças. Vamos dar uma olhada em dois exercícios que a gente colocou a respeito disso? Vejam comigo aqui os exercícios. Dá uma olhadinha. Identifique as forças que estão atuando na caixa representada nos desenhos abaixo. Então, eu tenho duas caixas, dois corpos, onde eu quero representar nesses dois corpos forças. Vou desenhar esses corpos para que nós possamos ver juntos isso. Então voltem aqui, vejam comigo que eu tenho um primeiro corpo que está pendurado. Temos uma parede, um teto, um fio ligando o teto ao corpo. Perfeito, esse corpo está suspenso, está pendurado. Então, a terra quer puxá-lo para baixo. E ele não cai, por que ele não cai? Não cai porque tem aqui uma força de tração. Beleza? Pronto. Não teria que colocar normal, pica-pau? Não. A normal, a não ser que esse corpo estivesse encostado no chão, né? Opa, se tivesse aqui o chão, se ele tivesse encostado no chão, então teria uma força normal, porque ele estaria tentando entrar numa superfície. Não está. Beleza? Não está tentando entrar. Tem um outro desenho que você colocou em que a caixa está apoiada numa superfície inclinada. Então você fala assim, poxa, né? O que acontece? Aqui eu vou ter o peso, a terra puxando o corpo. Agora esse corpo está apoiado na superfície. Então aqui eu vou desenhar uma força
que evita que um corpo entre no outro. Normal. Não foi perguntado, não foi colocado, não foi dito para você que esse corpo está parado, mas esse corpo tende a escorregar para baixo. Como esse corpo tem a tendência de escorregar para baixo, igual eu colocar o celular no para-brisa do carro. Coloquei o celular no para-brisa do carro, ele tem a tendência de escorregar. Opa, então ali existe um atrito contrário ao escorregamento. Pronto, desenhei forças sobre os corpos que foram representados ali. Muito bem, que legal. Fechou? Beleza, moçada? Dessa forma, a gente fez aqui uma revisão sobre o conteúdo aí, né, que foi abordado no primeiro trimestre. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido útil relembrando esses assuntos. Até o próximo. Valeu, galera!